Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui começando mais uma entrevista, uma análise política com Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta ainda não chegou, vai demorar um pouquinho, então, em respeito aqui a vocês, eu decidi iniciar o programa, mesmo ainda não tendo aqui a participação. Ele teve um probleminha no trajeto, deve estar chegando para se posicionar aqui para começar o programa de hoje. Então, saúdo a todos, peço para você ficar por aqui e saúdo a participação de todo mundo, pedindo para você chegar dando o seu like aqui na nossa transmissão, brasil247.com/apoio. Lá tem todos os perfis de assinatura para você se tornar um membro solidário aqui da TV 247. Você que já é membro aqui do nosso canal, e já é um membro solidário, eu peço para você curtir, compartilhar, é muito importante para a gente vencer aqui a batalha dos algoritmos, como fez aqui também o João Ricardo Pereira, que entrou como membro aqui do nosso canal. Obrigada, João, pela sua participação. O Vicente Sandeski também entrou como membro aqui, e o André de Souza, nome do meu tio. Obrigada, André, também pela sua participação. Seja aqui todos bem-vindos à comunidade 247. Deixa eu ver aqui que as configurações desse StreamYard, cada hora ele determina uma coisa. Aí eu tenho que ficar olhando aqui para ver como é que ele está configurado, para ver se não está perdendo nada, porque está esquisito aqui algumas coisinhas. Então, peço desculpa se eu não adaptar aqui tudo direitinho. Saudando aqui, então, quem chegou por aqui já dando um like, já tem comentário, o Antônio Carlos Paciência está por aqui, manda aqui um abraço, pede um salve aqui para o Léo. O Léo geralmente é que faz aqui o programa com o Rui, hoje excepcionalmente não está, estou fazendo aqui a função do Léo, então agradeço as saudações aqui. O Nilson de Petrópolis, no Rio de Janeiro, manda uma saudação, manda um olá aqui. A Ana Matos, manda boa tarde a todos, curtindo e compartilhando. É isso, obrigada, Ana, pela participação. Eu tenho que ficar com o olho no peixe, eu estou no gato aqui, tá, gente, para ver com a entrada do Rui. Não é, às vezes a pessoa acha que a gente está distraído, não está dando importância, mas a gente tem que ficar olhando vários botões aqui, os comentários, separando. Então, é um pouco disso que faz a gente, às vezes, perder o olhar direto com vocês. Então, está aqui, ó, o comentário do Vitor Lara também aqui, aguardando melhor análise política do Brasil, disse aqui o nosso internauta. Tem também aqui o Rodney Flores. O Rodney está por aqui. Obrigada, Rodney. Boa tarde, gente boa. Boa tarde para você também, Rodney. Agradeço aqui a sua participação. O Policleto diz que quer fazer uma pergunta. Manda aí sua pergunta. Estou aqui à disposição para a gente fazer essa interação aqui com os nossos internautas, né? O Manuel também está aqui, Gonzalez falando Palestina livre. Dentro das pautas que a gente vai conversar com o Rui daqui a pouco está a situação, né, perseguição sofrida pelo Glauber Braga, lá no Conselho de Ética, né, do pessoal aqui do Conselho de Ética da Câmara. Eu estou lendo uma mensagem e pensando na outra. O Glauber decidiu, a partir daquela decisão que aprovou o parecer pela sua cassação, decidiu entrar num processo de greve, as pessoas chamam de greve de fome, né, mas é um ato político de resistência contra o escândalo que está sendo cometido contra ele. Uma das pautas que a gente vai tratar aqui com o Rui é essa questão. Ontem eu coloquei lá no meu programa, no Brasil Agora, um trecho aqui de um vídeo do Glauber num entrave com o Arthur Lira. Foi um entrave com o Arthur Lira, mas com o Centrão, né? Não é só o Arthur Lira, né? Foi um entrave com o Centrão. Então, vou colocar esse trecho aqui novamente para a gente recordar não só esse embate, mas principalmente o porquê que o Glauber é alvo de tantas perseguições. Bora assistir esse vídeo de 2021. Pessoal, para não ficar um negócio lá. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. Não tem a palavra Vossa Excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. Novo orienta.
Ele não é líder do PSOL. O senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra, porque o senhor nem delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. Por favor, o senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra, porque nem vice-líder Vossa Excelência é. Não quero lhe intimidar, não, só não vou lhe dar a palavra. Deputado Daniel, não consta aqui não. Tempo de liderança do partido é a liderança do partido. Orientação. Sendo líder do PSOL, ele como vice-líder do PSOL... Ele não tem orientação. Ele está inscrito na mesa, já foi enviado à mesa a utilização do tempo de líder do PSOL pelo deputado Glauber Braga, que é vice-líder. Quem define quem vai usar o tempo do PSOL é a... da liderança, deputado Daniel, por favor. Você não vai dizer quem é a liderança do PSOL vai usar o tempo. É o deputado Glauber Braga, como está inscrito na mesa. Aqui não está não, deputada Sâmia, viu? Aqui não está não. Pois precisa ser acelerada a avaliação, porque já foi enviado no início da sessão a inscrição do deputado Glauber Braga. Senhor presidente, o PCdoB encaminha... Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Você... O que é que eu faço? Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o Zero e Vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo, eu for. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Quem vai utilizar essa presidência imaginando que vai calar aquilo que eu tenho a dizer. E repito aquilo que comecei a dizer. O senhor Arthur Lira deu entrevistas para as mais variadas rádios brasileiras, dizendo que vai colocar para votação nesse plenário um projeto a ser aprovado por maioria simples de privatização da Petrobras. E a pergunta que eu fiz ali no microfone eu faço novamente. O senhor não tem vergonha, não? É pecado perguntar se o senhor não tem vergonha? Lamentável não é a minha indignação. Lamentável é o senhor se sentir à vontade para no ano de 2022 utilizar do poder que tem como presidente da Câmara para ir e entregar o patrimônio brasileiro, fingindo que está fazendo um bem para a população brasileira. Eu não posso acusar o senhor de corrupção. O senhor foi denunciado por um esquema na Petrobras com indicação de diretores pelo seu partido PP. O senhor é culpado? A justiça é quem vai dizer. Agora não me venha apresentar como solução para tudo o que aconteceu com a Petrobras o processo de privatização agora no ano de 2022, como se todos nesse plenário fossem ficar calados, como se nada tivesse acontecendo, como se petroleiros no Brasil e a população das mais variadas regiões não fossem reagir a esse crime de lesa pátria. Entregar a Petrobras, como o senhor anunciou, numa votação que nem de proposta à emenda à Constituição que exige 308 votos, numa votação por maioria simples, como Vossa Excelência, como o senhor está pretendendo fazer, eu utilizo Vossa Excelência, não tem problema. Se é isso que te deixa mais confortável. Agora, independentemente da palavra que eu use nessa tribuna, o resultado é o mesmo. Fazer uma votação dessa por maioria simples no plenário é crime de lesa pátria e eu pergunto, o senhor não tem vergonha? Eu tenho vergonha de fazer parte do mesmo parlamento que Vossa Excelência faz, só do seu. Eu quero
eu quero dizer que a qualquer parlamentar é dado o direito de se pronunciar, de criticar, de ter as suas opiniões, como eu tenho a minha. Se dependesse do meu voto, a Petrobras seria privatizada totalmente, não só seriam vendidas ações, não. Muito bem. Se dependesse do meu. Não é, infelizmente. E no dia que eu não puder expressar a opinião, deputado Glauber, Vossa Excelência me diz que eu não falo mais. Fico calado, pergunta a Vossa Excelência se eu tenho que me referir a só o que Vossa Excelência na sua cabeça pequena pensa. Então, por favor, quando Vossa Excelência usa o plenário, use sempre com respeito, faça as críticas. Vergonha eu tenho de ter que dizer que Vossa Excelência faz parte desse colegiado. E se puder não ter a sua companhia na próxima legislatura, eu ficarei mais feliz, não tenho dúvidas disso. Pois é, mas, para a tristeza do Arthur Lira e a alegria do povo brasileiro, o Glauber foi reeleito, né? E continuou exercendo, foi bem eleito, continuou exercendo seu mandato, né? Quando o Glauber questiona se ele não tem vergonha, e não é pelo posicionamento só da privatização, né? Infelizmente é um direito dele querer privatizar o patrimônio brasileiro, né? Entregar a soberania brasileira. Mas o que o Glauber questiona, e como jornalista, que é sempre bom ressaltar, é a sua manobra de colocar um projeto que exige ser uma PEC, né, uma emenda constitucional, como um projeto de lei ordinária para privatizar uma empresa estatal. Essa era a manobra. E por isso o Glauber questiona se ele não tem vergonha, né? Então, ele manipula as palavras, faz um jogo ali para dizer que ele que desrespeita, quem desrespeita a casa é o Glauber, quando na verdade é o Glauber que insurge contra essa tentativa de golpe que tentou privatizar a Petrobras ali na moita, atendendo a esse interesse que ele disse que se ele pudesse, e ele queria muito, né? Tentou por diversas vezes, inclusive como essa, mas foi graças à ação de vários parlamentares, como o Glauber, que impediram essa tentativa de privatizar a Petrobras, né? E tantas outras ações que, apesar da bancada do campo progressista, do campo de esquerda ser menor no parlamento, e essa é a luta que deve ser enfrentada também nos próximos anos, esse é o desafio, muitas vezes o Rui aqui debate sobre isso, qual é o caminho para aumentar esse número de bancadas, número de parlamentares, né, aumentar a bancada do campo de esquerda, do campo progressista dentro do parlamento. Esse é o desafio para que essa realidade modifique, né? Hoje, o pessoal até coloquei na tela, hoje o Marcelo entrou lá no Giro das 11, que acabou há pouco, justamente de um ato lá no Rio de Janeiro, em que diversas lideranças políticas, militância, ativistas, e, enfim, faziam um ato ali no Rio de Janeiro em apoio ao Glauber, denunciando essa perseguição contra o seu mandato, que é uma perseguição aos votos dos eleitores do Rio de Janeiro e daqueles que o Glauber representa, né? Quando muitas vezes muitos internautas colocam aqui que o Glauber representa, ele representa mesmo eu sendo de São Paulo, você da Bahia, enfim, porque é um parlamentar aguerrido. O pessoal está perguntando aqui do Rui, o Rui informou que ele estava com um probleminha, deve estar chegando e atrasar uns minutinhos, então estou segurando aqui, por respeito a vocês que sempre chegam aqui para acompanhar a entrevista com o Rui. Eu iniciei a transmissão ainda aguardando a entrada do Rui, mas ele já me informou que deve estar chegando aqui em alguns minutos e já entra para a nossa conversa, vai ser um pouco mais curta, mas vai conversar com você. Já tem comentários aqui dos nossos internautas, tá aqui o Christian Roque Classics, ele diz aqui, o pessoal adora caçar mandatos, agora a política virou contra o feiticeiro. O Christian, o pessoal não caça mandatos assim, né? Há muitos mandatos que deveriam sim ser caçados, né? Por exemplo, da Carla Zambelli, eu defendo que ela seja caçada mesmo. É um mandato que não representa a casa, apesar do número de eleitores que a elegeram, ela comete muitos crimes dentro da casa, como parlamentar, e fora, como cidadã, né? Então, acho que tem aí uma visão
distorcida, mas aqui, respeito a sua opinião, estou fazendo o contraditório também. Aí diz que na visão dele aqui, do Christian, nenhum deputado deveria ser cassado, seja de oposição ou situação. Eu discordo, mas está aqui a sua opinião, pois isso deixa brechas para a caça às bruxas. Vamos ver o que o Rui acha disso, vou guardar aqui o seu comentário para leitura também com o Rui. Nada é absoluto, né, nessas questões, principalmente quando diz respeito ao mandato parlamentar. O Rui deve estar entrando aqui e daqui a pouco a gente vai comentar aqui os assuntos da semana e também ver aqui as questões internacionais, né? A gente está vivendo uma turbulência aí por conta do tarifaço de Donald Trump. A aposta, né, do Trump seria jogar uma pressão sobre o mundo e em cima disso criar ali um ambiente maior de tensão com a China, recuou em relação às demais tarifas e depois manteve ali uma escalada de tensões com as tarifas relacionadas à China, achando que a China ia se render. Isso não aconteceu. A gente já viu hoje pela manhã uma resposta, um contra-ataque da China em relação a isso. O Rui chegou aqui, vou embarcá-lo na nossa conversa para alegria aqui dos nossos internautas, estavam aguardando. Rui, tudo bem? Está tudo tranquilo? Chegou aí na correria, tomou uma água rapidinho, né? Um probleminha aqui. Já na correria. Entrou aqui, eu adiantei aqui um pouco o assunto para justamente te aguardar. Agradeço sempre a sua participação, aqui, seu esforço em estar com a gente. Eu abri aqui colocando um vídeo de 2022 do Glauber, né, em que ele faz ali durante a sessão um embate com o Arthur Lira, que tentava manobrar para aprovar um projeto de lei ordinária para privatizar a Petrobras. E o Glauber faz um enfrentamento dele ali com o Arthur Lira por conta da manobra, justamente porque deveria ser uma PEC, ele estava tentando aprovar como medida, como projeto de lei. Muitos internautas aqui, inclusive o Christian, que pagou aqui um superchat para a gente, e fala sobre a postura do PSOL, segundo ele, que tem uma postura de caçar mandatos, e diz ele aqui que nenhum deputado deveria ser cassado, seja de oposição ou situação, pois isso deixa brechas para caça às bruxas. Como é que você avalia essa questão do Glauber e dentro dessa visão aqui do Christian, você considera que esse mandato deve ter ali essa proteção absoluta, Rui? Eu acho que se você fala em regime democrático, né, é uma coisa meio abstrata, mas algumas coisas são de senso comum. Um deputado eleito pelo povo não pode ser cassado por um grupo de pessoas. A revogação do mandato dele só pode ser feita pelo povo, né? Eu sou totalmente contra a cassação de mandato de deputado, seja qual for o motivo, porque o deputado ele não foi escolhido pelo judiciário, não foi escolhido pelo Congresso, ele foi escolhido pelo eleitor. Então, o voto do eleitor teria que ser respeitado. Isso vale para todos os deputados, né? O caso do Glauber exemplifica ainda melhor essa situação. Nós temos denunciado isso, a esquerda, quando a gente denuncia que estão caçando deputados, a esquerda fala que nós somos defensores do bolsonarismo. Primeiro, não é fato, porque nós somos contra a cassação de deputado há muito tempo. Nós fomos contra a cassação de deputados na época do Mensalão, na época da Lava Jato e tal, quando isso daí já foi colocado em funcionamento. Nós somos contra a cassação do mandato dos deputados de direita, de esquerda, de centro, de todas as cores políticas. É uma característica de um regime ditatorial, né? O regime político brasileiro ele está numa decadência total, né? Ele está todo esburacado, ele tá se decompondo, né? O pessoal fala assim, é preciso defender a democracia, mas a democracia está completamente comprometida no Brasil. Se fosse só o caso dos deputados, seria um caso menor. Mas já acabaram com a imunidade parlamentar, né? O deputado fala uma coisa no Congresso, pode ser processado por falar. Então, quer dizer, é um regime
que está, digamos assim, em fim de linha, eu acho. Né? E a cassação do Glauber é mais uma demonstração. O PSOL, infelizmente, né, que se reivindica como partido de esquerda, sempre defendeu essas medidas judiciais e outras contra os interesses democráticos da população. Agora, eles estão, como disse o companheiro, eles estão provando do próprio veneno. Mas isso não quer dizer que nós sejamos a favor por esse motivo, não. Nós somos contra a cassação do mandato do Glauber, assim como nós somos contra a cassação do mandato da Carla Zambelli pelo TSE. Não tem que caçar deputado. O deputado foi eleito pelo povo. Se o deputado pode ser cassado por qualquer besteira, então o voto popular não vale mais nada e falar em democracia é falar à toa. Eu não estou ouvindo você. Fechei o som por causa do barulho aqui da vizinhança. O Luan Veiga diz aqui, Rui, será que dessa vez a esquerda judiciária aprende ou vão seguir aplaudindo a redução dos direitos democráticos? Destaca aqui, perguntando o Luan Veiga, Rui. Eu acho que a esquerda não vai aprender nada, não aprendeu nada até agora. Eles não vão aprender nada, eles simplesmente... A posição deles é a seguinte, não tem que caçar o Glauber. Pode caçar os outros, mas não pode caçar o Glauber. É uma posição fraca, porque é uma posição assim de defesa do interesse particular, não é uma defesa dos direitos do povo, né? Eu acho que, infelizmente, a esquerda não vai aprender, né? A direita também não vai aprender, porque eu tenho visto muitos comentários de gente falando assim, mas ele agrediu uma pessoa, tem que ser cassado. Não. Se ele agrediu a pessoa teria o direito de processá-lo por agressão. Mas o mandato não tem nada a ver com a agressão. O mandato foi dado a ele pelo povo. Só o povo deveria ter o direito de revogar o mandato dele. Ele cometeu crime. Bom, cometer o crime não tem nada a ver com o mandato. Né? Nós temos que respeitar a vontade popular. Então, eu acho que... Inclusive, eu acho que cassar o mandato de um deputado por uma agressão é um motivo muito fútil. Né? A direita também argumenta, a direita também não vai aprender. Na realidade, o que nós temos no Brasil é uma situação que é a seguinte, o judiciário, né, principalmente o STF, os donos do Brasil de sempre, Rede Globo, etc., eles lançam a esquerda contra a direita contra a esquerda. E a direita faz esse papel e a esquerda faz esse papel também. Tá? Então, todo mundo parece que está contente de servir, né, em turnos como instrumento de uma ditadura que vai se impondo ao Brasil, que é a ditadura daqueles que, na realidade, não têm voto nenhum. Por isso, eles também não respeitam o voto popular. É o pessoal da chamada terceira via, é o grande capital, os políticos, os juízes, alguns parlamentares do grande capital brasileiro. Né? Infelizmente, acho que nem direita e nem esquerda estão aprendendo nada, não aprenderam nada e não vão aprender nada. Uhum. Mas qual é o limite, então, diante dessas questões todas que você está botando? Porque, por exemplo, no caso da Zambelli, que você se posicionou contra, ela tem, além da questão dela ter perseguido lá, que foi isso que você destacou sobre a decisão do Supremo, e a lei diz que ao ser condenada por X tempo, automaticamente se perde o mandato, há outros casos de corrupção, um caso, mesmo no caso de crime comum, se a Zambelli tivesse assassinado alguém, como é que isso se encaixa dentro dessa tua visão? Só para a gente aprofundar, até para quem defende entender e para quem é contra também ter o argumento, hein? O problema é o seguinte, quando nós falamos em regime republicano e democrático, nós não estamos falando de uma religião. O princípio fundamental do regime republicano e democrático é a soberania popular. Agora, se você coloca que
Tudo bem, tem a soberania popular, quer dizer, tem a manifestação expressa do povo no voto. Mas você tem uma série de coisas que permite a um juiz cassar o mandato de um deputado, então não tem soberania popular. Quer dizer, hoje a gente não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou a gente acredita na soberania popular, ou a gente acredita na sabedoria, na imparcialidade, na moral e nos bons costumes dos juízes e outras pessoas que podem cassar mandatos. Aí você fala, bom, mas qual é o limite? O limite é nenhum. Sabe por quê? O cidadão pode ser processado por corrupção e ser inocente. Não é verdade? Por exemplo, vou citar o caso de um cidadão brasileiro que foi processado por corrupção e era inocente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem que perder o mandato porque os juízes são os picaretas, porque os juízes são desonestos, porque ele foi vítima de uma trama para colocá-lo na cadeia? Não. Eu acho que quem tem que decidir é o povo. O povo está acima do juiz. E o povo estar acima do juiz é bom porque o povo vai aprender, né, a valorizar quem são as pessoas que estão do seu lado e quem não está do seu lado. Agora, juiz, eu não boto a minha confiança no juiz. Nós vivemos no Brasil. Eu vi o julgamento do Mensalão, foi uma farsa total, escandalosa, criminosa, asquerosa. Eu vi a Operação Lava Jato. O que esse Sérgio Moro e aquele Dallagnol e outras figuras fizeram é um escárnio. E agora também, o STF está passando por cima de tudo quanto é lei no Brasil, da Constituição, e estabeleceu uma verdadeira ditadura. Então, por que você vai dar ao juiz o direito de cancelar a vontade popular, a soberania popular? Outra coisa, os brasileiros, o povo brasileiro, o público em geral que acompanha, eles deveriam observar os outros países para ver como é que a coisa funciona lá. Por exemplo, em muitos países, você pode estar na prisão e ser candidato. Por que isso daí tem que ser assim? Porque não necessariamente você estar na prisão é realmente uma prova de que você é culpado. É apenas uma prova de que você foi condenado por outras pessoas. Por exemplo, eu já citei várias vezes esse caso. Eu assisti um filme, mas não, é um caso famoso, né, por causa do filme. Mas o filme era muito interessante, que é o seguinte. Uns militantes do IRA foram presos. E eles foram presos como presos comuns. Eles, no enfrentamento com as Forças Armadas Britânicas, eles mataram alguém, então foram presos por assassinato, esse tipo de coisa. Ou terrorismo, sei lá, qual que era a lei besta que tinha para condenar esse pessoal. Eram vários, era assim, dezenas, 20, 30 pessoas. E eles entraram numa greve de fome para serem reconhecidos como presos políticos. Os ingleses não davam esse status para o IRA. Né? E no meio dessa greve de fome vieram as eleições e lançaram a candidatura do líder desses presos para deputado, para o parlamento. E ele foi eleito. Foi uma grande campanha popular. Então nós temos que defender isso. Juiz não é confiável. No Brasil, então, nem falar. As coisas que acontecem aqui são muito aberrantes, todas envolvendo juízes. Os juízes são umas figuras execráveis da política nacional. Então, a condenação não significa nada. Tem muito inocente na cadeia. E tem muita gente condenada por crimes idiotas, por leis idiotas. Então, nós não devemos levar a política para esse terreno, porque esse é um terreno minado. Nós temos que respeitar a soberania popular. Ou o regime é baseado no voto, ou não é baseado no voto. Ou é um regime democrático, ou é um regime oligárquico de uma casta, os juízes. Opa, terminou?
Oi, terminei. Terminou, perdão. Eu tirei a tela, não percebi. Tem aqui alguns comentários dos nossos internautas. Claro, sempre tem muita gente que concorda, endossa, outros também pagam aqui no Superchat para também fazer as ponderações. A Estela diz aqui, e a Constituição, para que serve? Indaga ela aqui. E aí o André também diz aqui, Rui, então os Brazão, né, não deveriam perder o mandato após ter assassinado Marielle? Eles ainda não foram julgados, é bom lembrar dentro dessa linha que o Rui também trouxe aqui, apesar aí de todo o contexto. Se não for julgado, você imagina, né? A Constituição diz que você perde os direitos políticos após o trâmite de final. Transitado em julgado. Né? É só nesse caso que você perde. É a Constituição. Eu não concordo com o que diz a Constituição, mas pelo menos existe essa lei. Então, se um juiz chegar e falar, não, ele vai perder os direitos políticos, o juiz está agindo de acordo com a lei. Eu sou contra essa lei. Porque se tem o cidadão que, sei lá, matou a Marielle ou matou sei lá quem, tem outro cidadão que não matou ninguém, que não tem nada a ver com o pato. Né? Não vamos pegar um exemplo, porque um exemplo não resolve nada. Eu acho que a pessoa deveria ter o direito de manter os seus direitos políticos, mesmo tendo sido condenado, porque a condenação não é a voz de Deus. A condenação é a voz de juízes como o senhor Sérgio Moro e Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma condenação. Condenação é uma pessoa da qual você tem todo o direito de desconfiar que condenou outra pessoa. Rui, tem outras questões aqui. O Denner Pessan diz aqui, Rui, o punitivismo não é o funcionamento do Estado capitalista no controle da classe, né, operária, seja de forma de conter, né, o excedente de força produtiva, seja no desmantelamento das suas organizações. Ele faz isso na indagação. Eu não sei se você quer comentar, mas vou pedir breve, porque senão a gente não passa pelos outros temas aqui, que eu quero te ouvir também sobre a questão dos Estados Unidos, enfim. Isso aqui é um tema bem polêmico, né? Bem polêmico, sim. Sim, o punitivismo, né, a sanha de punir é uma característica do Estado capitalista. Por isso, justamente, nós que defendemos o trabalhador, a pessoa pobre, humilde, o explorado, o oprimido, nós temos que defender todos os direitos possíveis e imagináveis para a população. Por quê? Porque com essa defesa, com essa luta, nós estamos colocando limites à opressão. Nós não vamos acabar com a opressão aprovando leis, não é isso. Mas, por exemplo, se você tem o direito de... não perde os direitos políticos, tem o direito de fazer greve, tem o direito de manifestação, tem o direito de se expressar, de falar. Tudo isso é importante para diminuir a opressão do Estado capitalista. Né? Então, aí alguém chega e fala assim, mas e fulano? Não importa fulano, importa a lei geral. Quanto menos opressiva seja a lei, melhor será a situação do povo em geral, do povo trabalhador, do povo pobre. Quanto mais a lei seja opressiva, pior para o povo. Então, a gente tem que observar esse princípio. Não pode querer resolver problemas particulares com medidas de exceção. Mas e o cara que estuprou, assassinou? Não estou preocupado com esse cidadão, estou preocupado com o resto. Agora, para tirar o direito de um maluco, né, que fez sei lá o quê, você tira o direito do resto da população também. Não está correto isso. Perfeito. Bora lá, Rui. A pauta aqui, que eu acho que é para a gente ficar no doméstico ainda, na semana passada teve lá o ato do dia 6 do Bolsonaro, né, pressionando para tentar aí aprovar o projeto de anistia que eles tentam pautar no Congresso. Hoje já tem uma movimentação dando conta de que o próprio Bolsonaro havia pedido aí para fazer alterações na proposta original,
para tentar cavar ali o espaço, e o Sóstenes Cavalcanti disse que já tinha 258 assinaturas, o que é metade mais um, garantindo aí o requerimento de urgência, né, para a discussão dessa pauta lá no Congresso. Como é que você vê essa discussão a partir dessa movimentação das manifestações realizadas lá no dia 6, que tinha ali uma expectativa por parte do próprio bolsonarismo de reunir pelo menos 1 milhão, não reuniu 1 milhão, mas reuniu bastante gente, e o jogo ainda tem muita movimentação acontecendo nos bastidores para que a pauta da anistia seja discutida. Como é que você avalia? Bom, começando pelo ato, né? Eu acho que o ato do Bolsonaro foi um ponto positivo para o Bolsonaro. Né? O ato do Rio de Janeiro teve, segundo avaliações, né, acho que são relativamente corretas, 18 a 20 mil pessoas. E o ato de São Paulo teria tido de 40 a 60 mil pessoas. Que também, a avaliação parece que da USP era 40 e tantas mil pessoas. Uhum. O ato cresceu, ele está numa campanha, né? Ele está fazendo uma campanha. Se ele falou que queria 1 milhão de pessoas, bom, esse não é exatamente o critério para a gente julgar o ato. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também que um setor da esquerda chamou um ato contra a anistia, que eu acho que é uma coisa meio, né? Um ato meio esquisito de se chamar, mas não levou nem 5 mil pessoas. Eu acho que o Bolsonaro está em campanha e tal. O que está transparecendo desse problema da anistia é o seguinte: a truculência do STF, ela está sendo questionada no país inteiro. Essa que é a realidade. Né? Os bolsonaristas, eles, na minha opinião, fizeram uma propaganda muito boa para eles, né, contra o STF, mostrando o caso da Débora Bezerra, a mulher que passou, a mulher do batom, né, todo mundo sabe quem é. Isso aí foi muito ruim para o STF, muito ruim mesmo. Tanto que eu vi hoje o Lindbergh, né, falando que ele quer negociar no Congresso uma redução de penas para o pessoal que foi condenado pelo STF por causa do 8 de janeiro. Porque isso daí é um navio que está soltando, está enchendo de água por tudo quanto é buraco. Né? É uma ditadura do STF, né? E, logicamente, que há uma tendência da população a rejeitar. Não é popular. Não é popular você pegar o dono da pizzaria e dar 17 anos de cadeia para ele e falar que uma cabeleireira estava dando golpe de Estado, também não é verossímil. Né? O processo, eu sou totalmente contra esse processo, sou contra, primeiro, condenar pessoas por uma ação armada quando ninguém estava armado. Né? Segundo, sou contra condenar pessoas coletivamente, isso aí é uma coisa monstruosa do ponto de vista da democracia, dos direitos democráticos. O cidadão foi lá, estava na praça, um outro quebrou um relógio, ele tem que pagar pelo relógio. Um cidadão deu um tiro lá, ele matou alguém, ele é assassino também, apesar de que ele não estava no tiro e tal. É um processo monstruoso, esse do STF, e está numa crise total. Né? Me parece até que a possibilidade do... Cuidado com o computador. A possibilidade de que seja aprovada a anistia muito grande. Né? É muito grande no Congresso. O que é uma derrota de toda essa operação política que fizeram. Né? Eu acho que a esquerda se comprometeu profundamente com a operação política do STF e agora vai ficar com o mico na mão. Né? Porque o STF não... Tudo bem, fica desprestigiado aí tudo, mas a esquerda tem um nome a zelar, tem a obrigação de ser um partido popular. E o que está acontecendo no Brasil é que o STF praticamente acabou com a Constituição Nacional. Eles passaram por cima de tanta lei, de tanta coisa, fizeram tanta coisa estranha que, na tentativa de
se impor ao regime político que eles destruíram, né, o arcabouço institucional brasileiro. Aí o pessoal falou o seguinte: não, nós precisamos ser a favor do STF para defender a democracia. Mas exatamente, que democracia é essa que nós estamos defendendo aqui? Porque o que o STF está fazendo é liquidar a democracia. Condenar pessoas, né, com alegações falsas não é democrático. Quem faz isso é uma ditadura, né? A ditadura militar brasileira, inclusive, na maioria dos casos, condenou as pessoas por motivos realmente existentes. Não que devesse condenar, lógico, nós somos contra tudo aquilo, mas o cidadão, sei lá, participava de uma organização X, então a ditadura fala, não pode participar dessa organização, condenou. Aqui eles estão condenando pessoas por coisas imaginárias, coisas que as pessoas não fizeram. É uma barbaridade. Inclusive, eu digo o seguinte: a hora que passar a onda, porque nesse momento aqui tem aquela campanha geral de que, né, é preciso fazer isso. Já vi isso várias vezes, eu tenho 40 anos de militância. Na hora da campanha, todo mundo fica meio alucinado, pressionado e tal, e concorda. Depois passa. Ixi, aí o filho que nasceu dessa campanha aí, não tem pai, todo mundo quer tirar o corpo fora. Não, mas eu não apoiei isso, não apoiei aquilo, não apoiei aquele outro. Precisa ver o que vai sobrar, né, no Brasil depois, porque o processo do 8 de janeiro vai passar, mas as medidas que o STF tem tomado até antes do 8 de janeiro, elas vão permanecer. E elas significam a demolição do Estado de Direito no Brasil, dos direitos democráticos da população. Bora lá, tem muitos superchats aqui. O Cláudio Alves diz aqui: o voto popular elegeu Bolsonaro, Trump e Milei. O Nelson Henrique diz: Rui, o Brasil vive um novo sistema político, o absolutismo dos bancos, onde o Estado são os donos de bancos e o Lula, xerife de Nottingham. Defende esse sistema. A solução é uma constituinte? Pergunta aqui o Nelson Henrique. E ele... Não, acho que é só essa. O William que fez 2 perguntas aqui, 2 superchats. Diga, Rui. Uma nova constituinte no Brasil, eu acho que é inevitável em algum momento da futura história brasileira, porque essa Constituição de 1988, ela é uma ruína. Ela já não existe enquanto tal. Agora, queria defender, eu concordo com tudo que a pessoa falou, menos com o negócio do Lula, porque o Lula, se bem ele esteja defendendo muitas dessas coisas, é um governo acuado. Né? Nós temos que dizer, o que nós temos que criticar, eu acho, o governo Lula, mas temos que criticar pelos motivos corretos. O Lula entrou aí para fazer um governo em favor do povo, de reformas sociais, de reformas econômicas, e ele não consegue fazer. É importante destacar esse fato, porque esse fato aqui mostra os limites do regime político brasileiro. Você é eleito, mas você não governa. Então, eu não acho que o Lula está governando para os banqueiros, não é assim. Ele é forçado a fazer uma série de coisas. O erro dele, na minha opinião, é que ele não chama o povo a se mobilizar contra a camisa de força que impuseram a ele, né? Eu acho que quando nós analisamos a situação política, nós temos que definir com clareza qual é o exato papel de cada um dos atores, né, que se manifestam nessa situação. Então, nós temos que definir com precisão, nós temos que mostrar que é assim e não assado. Eu acho que a reivindicação que nós temos que ter em relação ao governo, em relação ao PT, é que rompam com esse sistema. Né? Não que eles são o sistema, que eles rompam, que eles são um partido de esquerda. Eles estão atuando de uma tal maneira que eles acabam servindo os interesses desse sistema, mas eles deveriam romper.
Perfeito. Tem aqui alguns outros comentários, Rui. Vou só passar por ele, para a gente tem 15 minutos, quero ouvir você sobre a questão geopolítica aqui. O Marlon Criolo diz: a esquerda não compreende que o judiciário faz e desfaz o jogo, abre aspas aqui, democrático, a mando dos interesses da burguesia brasileira. Acho que ele quis dizer que ele botou Brás, acho que é brasileira. E aí o William Andrade mandou 2 superchats aqui na sequência. Um diz: o que grande parte da esquerda não entende é que o Bolsonaro tem capacidade de mobilização. Nenhum outro político hoje consegue levar pessoas para a rua. E aí, numa sequência, ele diz que a esquerda sempre lutou por anistia, e essa é nossa pauta, que foi levada pela direita por simples birra. Rui, parabéns pela clareza, diz aqui o nosso internauta. Rui, a nossa manchete do 247 neste momento trata justamente sobre a questão aí da China, Estados Unidos e tarifa. Vou compartilhar aqui tela da nossa primeira página, né? Tá aqui, ó. Xi Jinping conclama aliança com a Europa para resistir à assédio unilateral de Trump. E o segundo destaque aqui: a China reage e impõe tarifa de até 125% a produtos dos Estados Unidos em resposta à escalada tarifária de Trump. Como é que você avalia essa guerra de tarifas aí imposta, guerra comercial imposta por Trump? O que está por trás disso na sua avaliação? E que movimento essa guerra tarifária vai gerando? Você acha que caminha numa direção do multilateralismo, como defende o presidente Lula lá na CELAC, ou isso vai acirrar ainda mais durante um tempo aí essas alianças e essa imposição norte-americana, hein, Rui? Eu acho que as análises que eu tenho visto disso, elas são, na minha opinião, elas são superficiais, né? Primeiramente. Nós temos um problema aqui, nós temos que ver, em primeiro lugar, o problema de fundo, né? Que é o seguinte: a política do Trump, ela expressa o impasse, e eu diria até o dilema, dos principais países capitalistas do mundo, que é o seguinte: para preservar os ganhos dos grandes capitalistas, eles têm sistematicamente sacrificado a economia interna dos seus países. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem até figuras assim de linguagem que o pessoal usa que exemplificam essa situação, né? Por exemplo, o cinturão da ferrugem. Zonas inteiras, né, regiões inteiras dos Estados Unidos, que eram regiões industriais, as fábricas fecharam, né, e estão lá enferrujando. Daí é o nome de cinturão da ferrugem. Então, quer dizer, os grandes capitalistas, eles lucram, né, com a globalização, com a abertura dos mercados e tudo mais. Enquanto que os países sofrem. Né? Não é só, logicamente que não é só os países imperialistas. O Brasil sofre muito com essa política. O Brasil perdeu mais de 1/3 da sua indústria nos últimos 20 e tantos anos. Né? Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 1/3 da indústria. Quer dizer, é uma política que leva à liquidação dos países em função dos interesses dos grandes capitalistas. O Trump está reagindo a isso de um ponto de vista nacional, né? Não de um ponto de vista global. Ele quer recuperar a capacidade da economia doméstica norte-americana. E por isso ele tem que atacar, né, essa globalização, que não é do interesse do grande capital norte-americano. Né? Então, nós temos um problema de fundo porque nos Estados Unidos você se encontra diante do seguinte dilema. Ou os grandes capitalistas continuam ganhando e o país vai afundando, ou você põe um freio na economia global para recuperar a economia interna. Eu acho que é um dilema insolúvel esse. Não é porque ele está colocado que ele tem solução. Uhum. Eu acho que se o Trump conseguisse fazer tudo o que ele quer, ele levaria a economia internacional a uma crise sem precedentes. E o grande capital não vai deixar ele fazer isso. Né?
Então, primeiro nós temos que ver a coisa desse ponto de vista, né? Isso é importante. Segundo, eu acho que nós temos que ter um pouco os pés no chão de não se deixar levar pela discussão maluca que se faz aí, né? Eu vi gente, por exemplo, defendendo o neoliberalismo contra o Trump. Não tem pé nem cabeça isso. Eu vi, por exemplo, os chineses, acho que foi o Ministério das Relações Exteriores da China, publicou um vídeo do Ronald Reagan, defendendo o neoliberalismo, assim, da maneira mais idiota possível, né? E várias pessoas aqui publicaram esse vídeo. Não vamos agora para criticar o Trump e adotar o neoliberalismo como política. Essa política é genocida, já foi chamado de genocídio econômico, o neoliberalismo, né? Eu acho que o que complica a situação é que os chineses, né, os chineses estão no centro dessa luta. Por quê, né? Porque foi a mão de obra barata na China, mão de obra e condições de barateamento dos produtos na China que destruiu uma boa parte da indústria norte-americana. Você vê, por exemplo, que várias empresas nem têm muito, como é que se diz? Nem tem grandes fábricas nos Estados Unidos. A Ford, a Apple. Os produtos da Apple são quase todos produzidos na China. Então, isso daí levou a uma devastação na economia norte-americana. Então, o Trump ele está tentando, ele se sente obrigado a atacar os chineses por causa disso. E os chineses, logicamente, não estão defendendo o neoliberalismo, nada. Porque os chineses eles precisam vender os produtos deles, eles estão defendendo a liberdade de comércio, né? Que seria uma posição, digamos assim, até razoável, apesar que cada país tem o direito de impor as tarifas que achar que são melhores, né? Mas a situação toda é muito contraditória, né? Eu acho que a política do Trump, na realidade, nesse momento, não de conjunto, nesse momento, o que ele está fazendo é o seguinte: ele ameaçou todo mundo com altas tarifas, o mercado norte-americano é o maior do mundo. Se não me engano, o mercado norte-americano é 40% do mercado mundial. Quer dizer, gigantesco. Se o Trump coloca tarifas, o pessoal vai sofrer. Porque tem que vender para os Estados Unidos. Mas eu acho que o problema dele não é colocar tarifas de 100%. É colocar as tarifas e usar as tarifas como instrumento de chantagem para modificar as relações atuais com esses países. Né? Vamos ver o que ele vai conseguir com isso. Não sei o que ele vai conseguir. Eu, pessoalmente, acho que se o Trump conseguisse, né, não acho que o objetivo dele seja esse, mas se ele, com a política dele, abrisse uma crise nas relações internacionais, isso aí seria favorável para o mundo inteiro. Porque do jeito que está, é um sofrimento inacreditável. Uhum. Importante. O Rui trouxe aqui para a gente, dentro dessa complexidade, porque de fato tem muita superficialidade nessas análises, né, Rui? Diante desse cenário que também é tortuoso. A The Economist essa semana está falando que a política de caos do Trump vai provocar danos prolongados e profundos. A China tem respondido a essa escalada. Como é que você vê, do ponto de vista do Brasil, o que o Brasil pode ganhar com isso? Há espaço para o Brasil ganhar com isso, na sua avaliação? Olha, eu acho que sim. Né? O Brasil, só que o Brasil precisaria ter condições de, como é que se diz? Aproveitar a crise. Pelo seguinte, o Brasil precisaria ter uma política voltada a uma reindustrialização do país. A política do Lula me parece uma política totalmente sem sentido. Esse negócio do multilateralismo, né?
Parece sem sentido pelo seguinte: isso daí significa que o Brasil vai continuar vendendo produtos primários, tá certo? Exportando os empregos nacionais, aumentando a multidão de miseráveis que tem aqui, e não vai ganhar nada com isso. Né? O Brasil precisaria ter uma política voltada para o fortalecimento do seu mercado interno. Nós temos quase 60 milhões de pessoas no Bolsa Família. Essa é uma herança da globalização, do multilateralismo. Né? O Brasil não é a China. A China não tem esse problema. A China não tem 1/4 da população no Bolsa Família. A China é um país que teve um desenvolvimento industrial muito grande, muito acelerado, né? Justamente, é curioso, porque a China, o que ela está tentando evitar é a crise na indústria chinesa. É uma indústria muito grande, muito dinâmica. Então, eles precisariam ter condições de vender os produtos internacionalmente. E, logicamente, que o mercado norte-americano é o maior mercado, não tem por onde. Não acho também que se o Trump fechasse o mercado norte-americano para a China não teria condições de operar uma mudança, né? Porque há muitos países que comprariam da China. Mas a situação da China não é do Brasil. O Brasil não é um país que vende produto industrializado, na sua maioria. Vende algum, mas na sua maioria não é industrializado. O Brasil vende soja, minério de ferro, vende o produto semi-manufaturado, aço, por exemplo. Então, são duas situações diferentes, né? A política de globalização para o Brasil foi desastrosa. Para o Brasil, para toda a América América Latina, foi um desastre total. Acumulou uma multidão de gente aqui que está morrendo de fome. Então, é preciso considerar esses problemas com muito cuidado. Não é porque é o Trump que está fazendo o negócio que nós temos que adotar a política do outro lado. Né? A política do outro lado vem destruindo o Brasil. Por que a gente adotaria essa política? O Brasil precisaria ter uma terceira política, nem a política do Trump e nem a política da globalização. Teria que ter uma política voltada para o seu desenvolvimento interno. A China é um país independente nesse sentido. O Brasil não. O regime político brasileiro é dominado pelo capital estrangeiro. Perfeito. Importante aqui, Rui. Pena que deu pouco tempo aqui para a gente. Queria conversar mais, te ouvir mais sobre essa questão internacional. Acho que a sua análise traz ali alguns elementos que a gente não tem abordado. Então fica aqui já, certamente a gente vai desdobrar isso ainda na semana, então fica aqui o meu agradecimento. Tem algum evento marcado? Eu vi que tem lá no site do Diário da Casa Operária que começa a Universidade Marxista, é isso? Universidade Marxista. Curso do Brasil Império, né? Começa nessa semana. Super importante. Uma coisinha, nós fizemos já uma parte desse curso, né? Uhum. Principalmente o primeiro, Império, e agora nós vamos pegar fundamentalmente o segundo Império. Vai ser no feriado aí. Nós vamos terminar o curso. Perfeito. Então, para quem já fez a primeira parte, já acompanha a primeira parte, não, os outros cursos, já acompanha aí essa semana a continuação e fechando, né? Tudo na internet, né? Está tudo disponível na internet. Sim. Porque às vezes a pessoa assiste uma parte e não acompanha a outra, então já vai lá, assiste a primeira parte já para assistir essa e ter a compreensão. São assuntos importantíssimos e acho que faz muita dessa compreensão do Brasil que a gente tem hoje. Obrigada, Rui, boa luta, bom trabalho aí, viu? Beijo, valeu. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, gente, fiquem por aqui na nossa programação, daqui a pouco aí na sequência tem, hoje sexta-feira, né, tem o Tríptico e depois a gente aparece novamente lá no Brasil Agora. Valeu, tchau, tchau.